Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me fizeram. Depois de uma semana passada ter estado no Web Summit, onde foram apresentados vários projetos inovadores, fiz questão de, nestas jornadas, estar presente, inclusive no dia de ontem, e pude verificar que não é preciso estar no Web Summit para perceber ou para ver trabalhos muito interessantes e inovadores, e percebemos que em Portugal temos pessoas com grande capacidade técnica, às vezes com os meios que têm, mas que temos pessoas de grande qualidade, e isso é um mérito que não podemos deixar que eu não gostaria de sublinhar aqui. Quando me convidaram para estas jornadas, pediram para falar sobre tecnologias de prevenção e vigilância e detecção de incêndios, e naturalmente eu não vou falar aqui todas as tecnologias, com o tempo que tenho, teria que pensar o que é que seria importante no contexto atual. E atendendo às questões que infelizmente ocorreram nos últimos meses, despertou-se um pouco algo que não precisava de acontecer, o que aconteceu nos últimos meses, relativamente aos incêndios florestais. Despertou-se aqui a necessidade de tomar consciência e de desenvolver um conjunto de medidas para tentar solucionar, ou pelo menos diminuir a probabilidade de que isso possa acontecer, ainda que agora provavelmente teremos um ciclo de 10 anos para acontecer algo desse género. E então eu pensei que poderia trazer hoje aqui, ou falar hoje aqui, de tecnologias, ou de uma tecnologia, neste caso, que pudesse auxiliar num conjunto de medidas que o Governo, este ou quem vier, terá que tomar a médio e longo prazo. Estamos a falar de questões relacionadas com o ordenamento e o planeamento do nosso território e o levantamento e a organização das nossas florestas, bem como medidas que poderiam ser tomadas a curto prazo, já no verão do próximo ano, e nessa perspectiva trago hoje uma solução inovadora, pensamos nós que é inovadora, de detecção precoce de incêndios, e que será a segunda parte da minha apresentação. Naturalmente que a tecnologia LIDAR, como vocês estão a ver aqui, não é uma tecnologia inovadora na perspectiva de que esta diapositiva que vocês estão a ver aqui é de 2007. Esta diapositiva aqui eu apresentei em 2007, mas trouxe-a para aqui porque acho que ela está bastante atual. Porquê é que eu a apresentei em 2007? Porque tive a oportunidade de desenvolver o primeiro estudo na Galiza, e um dos primeiros em Espanha, na área da utilização do lidar aéreo para o inventário florestal e para a modelação do risco de incêndio florestal. Mais numa ótica computacional, onde desenvolvi alguns algoritmos para desenvolver uma metodologia. Trabalhei com muitos engenheiros florestais, com engenheiros geógrafos, do qual aprendi bastante e que teria sido impossível desenvolver este trabalho. Mas o que é que eu quero demonstrar com esta diapositiva de 2007? É que o que aconteceu hoje, em 2017, é que temos esta tecnologia, já pode ser montada em drones, é muito mais fiável, conseguimos ter muito mais dados do que o que tínhamos anteriormente, é muitíssimo mais barata, mas nada mais do que isso aconteceu. Isto é, temos países que utilizam esta tecnologia como a tecnologia oficial de inventários florestais, de modelação de dados ao nível do risco do incêndio. Já em 2001, os Estados Unidos usavam esta tecnologia quando aconteceu o infeliz incidente do 11 de setembro, em que voaram com dados LIDAR justamente para ver quais seriam as diferenças de danos que tinham ocorrido. E qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui, e há pouco quando estava a ouvir a excelente intervenção do nosso colega do Instituto de Conservação, e ontem inclusive quando estive a ouvir o professor da Universidade da UTAD, o professor Fernandes, que me comentou inclusive ontem que, como sabem, ele fez parte da comissão independente que desenvolveu aquele relatório que deu que falar, e ele próprio me estava a comentar que, mesmo para fazer esse relatório, que pediu dados, para lhe fornecerem dados para ele poder fazer esse relatório, foi muito difícil, e mesmo assim teve que trabalhar com alguns dados de 2010.
E é isto que eu não percebo, isto é, Portugal tem excelentes profissionais, pessoas muito inteligentes, com uma grande capacidade, tanto no terreno como na parte do planeamento. Portanto, quando vêm outras metodologias de outros países que são bem-vindas, mas a verdade é que nós temos excelentes profissionais, mas pecamos sempre pela mesma coisa. Assim, há uma condição básica que ninguém poderá, por mais inteligente que seja, desenvolver, é com falta de informação de qualidade. E o problema é que em Portugal não existe informação de qualidade. Existem técnicos que conseguem fazer coisas fora do outro mundo com dados, bom, com alguns dados que têm. E por isso é que eu resolvi trazer um pouco esta tecnologia para aqui, não porque ela é muito inovadora, mas porque de facto em Portugal não se fez nada. Em Espanha já existe o plano de ordenamento em que já existe um voo nacional. Aqui o meu amigo Javier poderá-vos dar mais alguns exemplos sobre isso, mas a verdade é que a tecnologia LiDAR pode ser importante ou poderia ser importante juntamente com as imagens aéreas, mas num contexto nacional. Não é um voo aqui, um voo ali, uma câmara voa ali, outra colada. Eu não sei se sabem, mas hoje fazer um voo com imagem e com LiDAR a nível nacional, ou seja, Portugal inteiro, ficava mais ou menos 4 milhões e tal de euros. Que nós precisaríamos mais ou menos de um voo de 4 em 4 anos. Não precisamos, não. Portanto, seria 1 milhão e tal por ano para termos uma base de dados centralizada com dados a uma escala de meio metro, por exemplo, okay? Portanto, dados espaciais, como vocês veem aqui numa gestão florestal sustentada. Isto é um pouco para caracterizar um pouco a atualidade e aquilo que poderíamos ter, mas que esses dados poderiam servir para qualquer tipo de estudo, não só para estudos florestais, qualquer tipo de estudo. Okay? Desde as smart cities, um conjunto de dados nas cidades, estudos de inundações, caracterização florestal, uma panóplia deles, arqueólogos, o que quisessem, apenas com estes dados, centralizados, disponíveis ou não para todos. Em Espanha eles estão disponíveis para todos, mas porquê é que o LiDAR tem realmente essa componente? Porque mesmo com as imagens aéreas nós temos sempre um problema, é que nós temos dificuldades em caracterizar a vegetação. Porquê? Porque nós, se vimos esta imagem, nós não conseguimos ver o que está por baixo deste evento. Portanto, num contexto tanto de inventário florestal de grande resolução e de caracterização do mato por baixo, cobertura arbórea, temos grandes dificuldades. E o LiDAR, como é um sensor ativo, eu não vou explicar aqui, não é uma jornada científica, nem é um curso para aprendermos LiDAR, mas como é um sensor ativo e como não é como uma imagem que depende da energia eletromagnética do Sol, não é? Portanto, envia pulsos laser que, pelo comprimento de onda, são muito fininhos, conseguem passar por entre as folhas das árvores. E quando batem num objeto, dependendo da textura desse objeto, há uma parte dessa energia que é absorvida e há outra que volta para o avião. Mas um feixe laser consegue, no fundo, devolver vários ecos, vários pulsos. E isso, de facto, vai nos dar aqui alguma informação que não só a posição geográfica XYZ, mas também outras variáveis de intensidade e não só, que nos permitem, por exemplo, ter esta caracterização. E, portanto, isto é muito importante, isto é uma imagem que nem é portanto, muito recente, mas esta informação que vocês estão a ver aqui pode ser crucial, e se tivéssemos esta informação num contexto nacional, e se o Instituto de Conservação e outras entidades tivessem esta informação a este nível, provavelmente com as suas grandes capacidades poderiam desenvolver muito mais informação de qualidade e disponibilizar essa informação, e mesmo assim já fazem um trabalho excepcional, na minha opinião. Não sei agora também aquela empresa das matas, eu não sei o que é que isso também vai fazer, não sei se estão a esvaziar aqui algumas entidades públicas, mas tudo bem. Nesta questão dos dados aqui, o que é que nós podemos ter? Portanto, isto é uma nuvem de pontos LiDAR. O que é que nós conseguimos fazer? Podemos, com isto, dividir isto em 3 fases. Isto é só título de exemplo, hoje é possível fazer muito mais coisas. Portanto, temos aqui uns dados classificados em vegetação alta, vegetação baixa e terreno. Okay? Já com isso temos vários estratos de vegetação, podíamos ter mais níveis de estratos de vegetação, isso vai depender da própria espécie naturalmente, mas com isso nós desde logo podemos
ter um modelo digital do terreno de grande resolução, hoje é possível ter de 5 cm, 10 cm, de grande resolução, que já nos irá permitir extrair um conjunto de variáveis topográficas que no contexto, por exemplo, do risco de incêndio florestal, ou de modelação, por exemplo, de um índice estrutural de incêndio florestal, poderá ser muito importante, como o declive e orientação, etc. E, portanto, com estes dados, simplesmente, naturalmente, que tinham que ser um pouco mais trabalhados, é possível ter, num contexto mais florestal, todo este tipo de utilidades. Okay? Num contexto mais, por exemplo, das existências florestais, é possível fazer uma estimativa direta ao nível de árvore, que isso também é importante, e também ao nível indireto. Também é possível fazer estimativas ao nível de povoamento, portanto, do ponto de vista económico, é importante também termos a percepção das existências que temos, mas do ponto de vista de planeamento, que é o mais importante e que nos traz aqui hoje, seria crucial nós termos este tipo de informação disponível para as entidades oficiais poderem desenvolver, se calhar, um melhor trabalho, porque profissionais e competentes eles já são, muitas vezes não têm informação disponível, de qualidade, que os possa levar a outro nível de planeamento. E, portanto, poderíamos também com isso, vemos aqui, por exemplo, a altura do mato, e com isso, num contexto, por exemplo, do risco, de variáveis de risco estrutural de incêndio, só a título de exemplo, temos aqui variáveis topográficas que poderíamos extrair diretamente do modelo digital do terreno, que é a superfície terrestre sem objetos, por exemplo, da altitude, por causa da umidade, declive e orientação. Variáveis de combustível, é possível extrair algumas variáveis de combustível de continuidade horizontal e vertical. Horizontal, basta, ao termos a caracterização do mato, basta analisar em cada pixel qual é a quantidade de mato que temos à volta e percebemos, no caso de ignição, o que é que poderia ocorrer, ou a continuidade vertical. Bastaria, por exemplo, ao termos a caracterização da altura do mato e da percentagem de mato, sabermos a diferença da altura entre o mato e o início da copa, por exemplo, ou a continuidade dessa vegetação, e percebíamos em termos de propagação, porque sabemos que a propagação da copa são aquelas propagações de maior distância que são cruciais às vezes para outros tipos de focos de incêndio a distâncias maiores. Não sou nenhum especialista, mas pronto, nessa área, mas aprendi com pessoas dessa área. E, portanto, também é possível correlacionar e extrair aquilo que é a carga de combustível disponível, que vocês sabem que no Triângulo do Fogo é o único item que nós podemos controlar, é o combustível. E, portanto, se tivermos essa informação de grande resolução espacial, temos muito mais informação, e se adicionarmos a isso informação sobre algo que não consigo perceber, que não se cumpre em Portugal, ou não sei se existe alguma fiscalização por este tipo, se tivermos aqui algumas variáveis antrópicas de proximidades de vias de comunicação e proximidade de edifícios, podemos controlar isso, é perfeitamente possível depois extrair um índice de risco de incêndio florestal, que é um mapa que nos diz o risco de incêndio em determinadas zonas. É muito simples e a minha mensagem é um pouco, não tanto técnica, não sei se será política, não sei se está aqui algum político para me ouvir, mas não consigo compreender, não existe só em Portugal, não consigo compreender como é que nós não temos, e eu não vivo do lidar, já não trabalho com lidar, portanto, não quero ser mal interpretado aqui, mas eu não consigo perceber como é que um país como o nosso não consegue gastar 4 milhões de euros ou 5 milhões de euros, vá lá, de 4 em 4 anos para ter este nível de dados. Não consigo perceber. E, portanto, não vale a pena todos os esforços que possamos ter ao nível do planeamento, ao nível de questões relacionadas agora com o ordenamento do território, cadastro, coisas que vão demorar 10 anos ou X anos a desenvolver, não vale a pena se não pensarmos nisto. Primeiro fica aqui a mensagem para isso. O meu segundo objetivo aqui que me trouxe foi uma solução que desenvolvemos já no âmbito de uma empresa onde eu sou Chief Innovation Officer, que é a PH Informática, SA, que, portanto, eu neste momento estou a desenvolver investigação mais num contexto empresarial. Dizem que há poucos doutorados nas empresas, eu estou a tentar desenvolver essa atividade que tem sido bastante frutífera e bastante interessante, até porque me permite fazer a ligação com outros colegas que estão nas universidades e que fazem um excelente trabalho nas universidades, mas permite-me fazer essa ligação
também ao desenvolver uma investigação mais aplicada e que seja também de utilidade, em que o objetivo, naturalmente, é o desenvolvimento de novos produtos e serviços. E, portanto, a PH é uma empresa que tem 27 anos de existência. É uma empresa fortemente inovadora, porque já ganhou vários prémios internacionais ao nível da inovação e fruto já de um trabalho que tem vindo a desenvolver na área dos sistemas de informação geográfica. Decidiu desenvolver um sistema de vigilância e detecção que pensamos ser inovador. Porquê? Porque é que ele é inovador? Em primeiro lugar, porque ele não colide. Eu considero que é inovador quando temos um sistema que não colide com nenhum outro sistema, mas que tenta ser um pouco mais pragmático, na minha opinião. Isto é uma opinião pessoal. Se vocês olharem para aqui, vocês veem que isto portanto, isto é uma classificação que eu fiz, mais ou menos. Nós temos basicamente 3 tipos de sistemas de observação e vigilância, de vigilância e detecção de incêndios. Temos sistemas baseados na observação humana. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um bom exemplo é a Rede Nacional Pós-Fisia. O que é que isso quer dizer? São sistemas em que a interpretação humana, há o homem primeiro, que está a visualizar e ele é que interpreta se existe um fumo ou não, ok? E comunica isso, ou de alguma forma toma a decisão de despoletar algum tipo de alerta. E, portanto, como vocês sabem, a Rede Nacional Postos-de-Vigia, não sei exatamente agora de cabeça, são 230 e poucos postos de vigia que funcionam em pleno numa determinada área do ano, e aquilo que eles costumam fazer, basicamente, estão num posto de vigia, que tem lá uma mesa de ângulos e tem uns binóculos, e, portanto, o que eles estão a ver estão a monitorizar a área que estão a ver, e quando percepcionam um foco de fogo, aquilo que fazem é comunicar via rádio às entidades competentes, não sei se será GNR ou não sei se terão outro nome específico para isso, e essas autoridades aquilo que falam é via rádio também, comunicam com outros postos de vigia para tentar confirmar, e com a mesa de ângulos, aquilo que acontece é que eles dizem um ângulo e eles, depois de confirmarem por triangulação, chegam a um local do incêndio. Outra forma que me dizem as entidades competentes, eu não sei como é que estou de tempo já agora, se me puder dizer quanto tempo é que tenho? 10 minutos? Então estou bem, muito obrigado. Que a maior parte até dos incêndios são as próprias pessoas, porque as redes de vigia não conseguem, portanto, abarcar todo o território, e até as pessoas ligam para o 112, o número de emergência, aquilo que fazem é perguntar, portanto, dizer, olha, onde é que é o incêndio? Eu creio que será difícil uma pessoa que vê um foco de fogo fazer uma descrição por telefone de onde é que é o foco. É difícil, mesmo que conheça a zona, porque do outro lado a pessoa pode não conhecer essa zona e, portanto, diz, olha, onde é que você está? Olha, estou aqui ao lado do café, pronto, uma forma de dizer, e onde é que está a olhar para o incêndio? Não, ao lado de uma montanha. Quer dizer, pronto, este processo vai demorar algum tempo, é normal, não é nada de mal, e é mais um... E, portanto, nós sabemos que no contexto da detecção precoce de incêndios é crucial o tempo. Nós todos vemos que uma pequena chama em 2 minutos pode tornar em algo, não digo incontrolável, mas já com uma dimensão, e, portanto, tudo faz a diferença. E, portanto, há outros sistemas. Depois temos os sistemas baseados na utilização de câmaras ou sistemas ópticos, é um pouco os sistemas que utilizam câmaras ou até sensores LIDAR, inclusive, ou câmaras de calor, para tentar, com algoritmos, fazer o que o humano consegue fazer. Portanto, tenta imitar com esses algoritmos. São sistemas que podem funcionar relativamente bem, mas têm muitos falsos positivos e que são úteis na mesma. E, portanto, temos também a detecção de incêndios florestais com recurso de aeronaves não tripuladas, que até há bem pouco tempo eu sei que o governo comprou um conjunto de drones, não sei se irá fazer o uso deles. Portanto, nos sistemas que eu estou aqui a falar, estamos a falar de aeronaves grandes, portanto, bastante caras, dispendiosas, e que, não sei, em termos de cobertura, aquilo que conseguiriam fazer. E depois também por satélite. Atenção, por satélite seria muito interessante se o satélite estivesse sempre em Portugal. Se tivéssemos satélites sempre em Portugal, teríamos 24 horas por dia uma vigilância. Isso não acontece, ele tem uma determinada órbita e também é limitado em termos de resolução, isto é, só a partir de um determinado tamanho de foco de incêndio é que um satélite consegue detectar aquele foco
E, portanto, no início, provavelmente ele não tem resolução, o sensor não tem resolução suficiente para poder, em tempo, fazer essa detecção. Depois temos sistemas baseados em redes de sensores, que são muito interessantes porque poderiam ser usados para outro tipo de estudos, é a colocação de uma rede de sensores na floresta e que através de determinado tipo de temperatura são despoletados alertas, mas esses sensores também poderiam dar outro tipo de informação interessante da floresta. Portanto, teremos que ver do ponto de vista da autonomia e de custo qual seria, ou seja, já é possível hoje ter sistemas que possam funcionar. Nós aquilo que tentamos fazer, baseado também num pouco da experiência que a PH já tem nesta área, foi desenvolver uma plataforma, chamamos-lhe a plataforma FUMO, que o objetivo foi tentar levar os postos de vigia para um smartphone. Okay? E, portanto, vou-vos explicar muito sinteticamente o que é que nós desenvolvemos e patenteamos. A semana passada, no Web Summit, fomos considerados pelo Observador das 10 aplicações mais inovadoras, éramos a única portuguesa que estávamos lá, e estamos à espera de ser recebidos pelo Governo, que já nos deu uma indicação que nos irá, portanto, receber para podermos mostrar aquilo que desenvolvemos. A solução parte do seguinte princípio. O primeiro componente é um detector de fumo. O que é um detector de fumo? Qualquer pessoa tem um smartphone. Nós neste momento temos à volta de 7 milhões de smartphones de pessoas com mais de 10 anos. Não quer dizer que toda a gente use esses smartphones, é um dado estatístico. O que nós fazemos é dotar o cidadão por um lado e o profissional por outro. Portanto, desenvolvemos duas aplicações para estarem num smartphone, uma para ser usada por profissionais e outra para ser usada por um cidadão comum, normal. E aquilo que o cidadão ou um profissional, ainda que de forma diferente, terá que fazer simplesmente é quando vê um foco de fumo, simplesmente tem que apontar o telemóvel para lá, clicar durante 3 segundos para estabilizar mais ou menos o telemóvel, e os nossos algoritmos aquilo que vão fazer é detectar a posição do incêndio, que pode estar a 2 km, a 5 km, a 500 metros. Não é detectar a posição da pessoa, é detectar a posição do incêndio. E isso o que é que vai fazer? Vai fazer que muito rapidamente, em segundos, seja despoletado, porque nós podemos configurar isso de qualquer forma e o nosso sistema pode ligar-se a qualquer outro sistema. Automaticamente esse alerta é enviado. Depois, o que poderá acontecer é, quanto mais pessoas enviarem um alerta da mesma zona, por triangulação, fazendo um pouco o que os postos de vigia fazem, por triangulação podemos logo ir definindo, inclusive, o polígono ou a área do próprio incêndio. Ok? Portanto, o que nós fazemos é isso. Portanto, temos o tal detector que permite, ou se eu já estou perto do incêndio, só tenho que carregar em perto de mim, senão tenho que fazer à distância e seguir estas indicações. Depois, existe uma monitorização que vai automaticamente despoletar alarmes e tudo, portanto, que isto é apenas ilustrativo, em que vocês podem ver, inclusive ali estão basicamente 3 pessoas que despoletaram e, portanto, já se consegue ver ali um polígono basicamente do próprio incêndio. Isto é feito em segundos, 2, 3 segundos, dependendo da... Naturalmente que o sistema está preparado para combater falsos positivos. Nós temos algoritmos que detectam se há fumo ou não. Não estou a dizer que não tenham falhas, naturalmente poderão ter falhas, mas se vocês apontarem aqui para a coluna ou se apontarem para um sítio que não é perceptível o fumo, o sistema envia a informação, mas inclui uma nota a dizer que pode ser um falso positivo. Como na central também recebem a imagem, além da informação que o nosso dispositivo mostra, poderão as próprias pessoas confirmar. Se mesmo assim não tiverem a certeza, a outra parte daquilo que nós patenteamos é o confirmador. O que é o confirmador? O confirmador é, partindo do pressuposto que temos uma rede de drones instalada no país, aquilo que faz vai aparecer basicamente um botãozinho do lado direito que se estiver verde, com o desenho de um drone, que se estiver verde quer dizer que há um drone perto do local do incêndio que reúne as condições, tanto a nível da autonomia de bateria, um conjunto de condições meteorológicas para poder confirmar o incêndio. E aquilo que é feito é enviado automaticamente o percurso que o drone tem que efetuar e dando ordem na própria central para que o drone despoleta e vai ao sítio do incêndio, está a transmitir em direto a imagem que está a fazer, faz uma panorâmica 360 graus e depois regressa. Tudo isto é configurável, tudo isto é ajustável.
E, portanto, com isto, creio que temos aqui, não é uma solução para resolver todos os problemas dos incêndios, mas creio que a curto prazo, portanto eu apresentei aqui algo, uma solução tecnológica a longo prazo, a médio prazo, que é importante para o planeamento, mas a curto prazo podia ser uma solução bastante interessante e colaborativa, porque permitia também que o cidadão pudesse sentir que tem um instrumento até de monitorização. Eu não sei se isso poderia diminuir o número de queimadas, estamos a falar do número de queimadas, porque se calhar as pessoas soubessem que as pessoas já têm um dispositivo que até podem comunicar que há algum tipo de informação, e eu creio que poderia ser útil. E, portanto, com isto, fico à disposição depois para qualquer pergunta que me queiram fazer e termino a minha apresentação. Muito obrigado.